Olá gente, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos mais uma vez ao nosso canal. Eu sou Fábio Tancredo e já passamos por 2 séculos falando de Jogos Olímpicos. E agora vamos entrando no terceiro. Começamos a história pelos anos 1800, passamos por 1900 e hoje começaremos a contar os jogos a partir do ano 2000. Porque hoje o vídeo é de Sydney, na Austrália, Olimpíadas realizadas no ano 2000. Sydney foi umas Olimpíadas que eu acompanhei, ou era ainda muito novo, e tinha dificuldade na questão do horário. Então eu lembro de algumas coisas que eu vou falar por aqui para vocês aí ao longo do vídeo. Mas já já a gente fala sobre isso. Porque agora tem aqueles pedidos básicos que eu gosto de fazer e você já está cansado de ouvir. O primeiro deles é aquela curtida. Então já clica na mãozinha, já deixa o seu like aí pra gente, já deixa o seu like aqui no vídeo. Também não se esqueça de comentar, colocando o que você está achando do vídeo, o que você está achando do canal. A hashtag que eu deixo lá no final do vídeo também, que você pode colocar aqui. E tudo isso ajuda muito o canal a crescer. E é claro, não se esqueça de se inscrever, beleza? Retângulozinho vermelho, escrito inscreva-se, clica nele, já está inscrito e não se esqueça de acionar o sininho para ser notificado quando novos vídeos estiverem por aqui. Então, pedidos feitos, introdução também, tá na hora da gente embarcar nessa história. Entremos na nossa máquina do tempo, afivelemos os nossos cintos e vamos viajar por um tempo não tão longe. O lugar é um pouquinho longe, é do outro lado do mundo, mas vai ser super divertido. Então vamos lá, Sydney 2000. A Austrália foi sede dos Jogos Olímpicos de 1956 na cidade de Melbourne. Para as Olimpíadas de 2000, todo o processo começou ainda na década de 80. Na realidade, Sydney veio com a ideia de se candidatar no finalzinho da década de 80, só que para isso ela precisava passar por uma seleção interna. Porque tanto Sydney, quanto Melbourne, quanto Brisbane estavam querendo sediar os Jogos Olímpicos. E ela bateu nas eleições internas as 2 cidades candidatas da Austrália, Brisbane e Melbourne, e assim ela seguiu para a disputa internacional, a disputa valendo no COI. As suas adversárias nessa disputa era Pequim, na China, que era a grande favorita para sediar esses jogos, Manchester, na Inglaterra, Berlim, na Alemanha, e Istambul, na Turquia. Para definir a sede foram necessárias 4 rodadas. E como eu falei, Pequim era a grande favorita para levar. Tanto é que nas 3 primeiras rodadas, a cidade asiática ganhou as rodadas. Mas vamos por partes. Na primeira rodada, a primeira cidade a dar adeus à disputa foi Istambul, com apenas 7 votos. Pequim liderou o certame com 32 votos. Na segunda rodada foi a vez de Berlim dar adeus. Teve apenas 9 votos, enquanto Pequim somou 37 novamente na liderança. Na penúltima e terceira rodada foi a vez de Manchester, na Inglaterra, dar adeus, com 11 votos. Pequim novamente liderou com 40 votos. E aí na última rodada ficou Pequim e Sydney para ver quem ia levar. E aí que foi a grande virada. E cara, foi super apertado. Foi uma eleição com apenas 2 votos de diferença. A cidade de Sydney teve 45 votos, enquanto Pequim teve 43. Sydney, sede dos Jogos Olímpicos de 2000. Depois de ser eleita, a Austrália começou a desenvolver ali o comitê e a pensar em como poderia arrecadar o dinheiro e como ele seria gastado. Segundo informações que eu vi, Sydney gastou em torno de 6,6 bilhões de dólares australianos para poder realizar esses jogos. O que na realidade foi muito mais do que eles arrecadaram. Claro que eles tiveram alguns pontos para arrecadar dinheiro, como os outros jogos anteriores também tiveram. Direitos de transmissão foi um deles, licença para uso de mascote, de imagem também foi outra.
Patrocinadores também tiveram bastante presentes. Infelizmente, como eu falei, o sucesso financeiro não foi um ponto forte desses jogos. A região de Sydney, tanto a cidade quanto o estado, e até mesmo a Austrália, como todo um país, tiveram que arcar com um déficit muito grande. O rombo gira em torno de 1,7 bilhão e 2,4 bilhões de dólares australianos. E por que isso? Um dos grandes desafios, diferentemente das outras edições, é que a cidade precisava construir muitos locais de prova, muitos locais que ainda nem existiam. Ou seja, muita grana para construção era necessária, além, é claro, de você investir em transporte e infraestrutura dentro da cidade de Sydney. Eram basicamente 20 locais de competição que precisavam ser construídos. Um local super importante era o Parque Olímpico, que iria receber nada mais nada menos do que 9 desses ambientes de competição. Entre eles, o Estádio Olímpico. E é claro que, apesar do problema financeiro, havia outras maneiras para ver se conseguia arrecadar um dinheirinho. E dessa vez, usando o marketing, usando a imagem dos jogos. E aqui, por exemplo, vocês veem na tela que está aqui atrás de mim, você vê aí a logo dos jogos. A logo, vocês veem aí com a faixa que a ginasta está mostrando, ela forma a Ópera de Sydney, ali que fica na Baía de Sydney. Se você vê a cabecinha da ginasta, é o sol. Ou seja, tudo que envolve, tudo que mostra a cidade de Sydney é colocada aqui nessa logo. O que ajudaria as pessoas a identificar os jogos com a cidade. Outra coisa super fofa e inédita que foi feita foi a inclusão de, não um, nem dois, mas sim 3 mascotes super fofinhos aí nos jogos. Os nomes dos mascotes eram Ollie, Sid e Millie. Olha que coisinhas fofas, olha que coisinha fofinha. E assim, entre trancos e barrancos, Sydney levou os jogos e entregou para nós desta maneira que vocês vão ver agora. Os jogos da 27ª edição das Olimpíadas foi aberto na cidade de Sydney, na Austrália, no dia 15 de setembro de 2000. Foi uma abertura muito bonita. E tivemos uma presença super ilustre da Rainha Elizabeth II da Grã-Bretanha. Para quem não lembra, eu falei isso na edição de Melbourne 56, que a Austrália faz parte da coroa britânica. Então a rainha, como chefe de Estado, ela estava lá para poder abrir os jogos. Só que não foi a rainha o ponto alto desses jogos, não. O ponto alto foi o acendimento da pira, como de costume. Dessa vez o acendimento foi feita pela atleta do atletismo Cat Freeman. Ela, de descendência aborígena, negra, recebeu a pira olímpica, levou a pira até um certo ponto mais alto, onde parecia um riacho, uma cascata de água caindo. E ela entrou dentro da água e acendeu o fogo da pira dentro da água. Isso foi tão bonito acontecer. Foram quase 200 delegações presentes nesses jogos. E as delegações somaram algo em torno de 10.600 atletas. Foram disputados 28 esportes ao longo desses 16 dias. E os locais de competição desses esportes foram divididos basicamente em 3 áreas. Se nos jogos anteriores várias modalidades fizeram suas estreias no programa olímpico, aqui em Sydney não tivemos nenhuma adição de esporte, mas tivemos eventos que começaram a ser disputados nesses jogos, a maioria abrangendo as competições femininas. Ao final dos 16 dias de competição, chegamos ao final com um quadro de medalhas, com a liderança dos Estados Unidos, que tiveram 37 ouros e 93 medalhas no total. A Rússia ficou em segundo, com 32 medalhas douradas e 89 medalhas no total. O terceiro lugar foi um país que não figurava com tanta frequência aí nas primeiras colocações do quadro geral de medalhas. E depois desses jogos começou a aparecer com muita frequência e liderando algumas das edições, que no caso é a China, com 28 de ouro e 59 no total. Os jogos se encerraram no dia 1º de outubro de 2000.
Se formos falar de participação do número de atletas, foi boa. Tivemos 205 atletas no total, sendo 111 homens e 94 mulheres. Ao todo, os atletas brasileiros participaram de 23 modalidades esportivas. Ao final dos jogos, a gente teve uma boa quantidade de medalhas. Ao todo foram 12. Porém, não deixa de ser uns jogos meio que frustrantes para nós brasileiros. Porque apesar dessa grande quantidade de medalhas, nós não conseguimos nenhuma ouro. Bom, começamos com as de bronze. A primeira delas foi no revezamento 4x100 da natação, onde a gente conseguiu um bronze super comemorado, com Fernando Scherer, Gustavo Borges, Carlos Jaime e Edivaldo Valério. No vôlei de praia, também conseguimos a medalha de bronze com Adriana Samuel e Sandra Pires. Também tivemos uma repetição dos jogos anteriores com a medalha de bronze na equitação, com Luiz Felipe Azevedo, André Johan Peter, Álvaro Miranda e Rodrigo Pessoa. Na vela, Torme Grael e Marcelo Ferreira voltaram a subir ao pódio, desta vez com a medalha de bronze. Eles conquistaram este feito na classe Star. Também medalhamos em terceiro lugar no vôlei de quadra com as meninas, vôlei de quadra feminino. Outra medalha e última de bronze que a gente levou foi de novo com as mulheres, desta vez no basquete feminino. Passando para as medalhas de prata, entramos primeiro no judô. A primeira medalha foi com Thiago Camilo. Ele perdeu a final, levando a medalha de prata na categoria de até 73 quilos. Outro brasileiro do judô que levou a medalha de prata foi Carlos Honorato, na categoria até 90 quilos. No vôlei de praia, Adriana Bear e Shelda perderam na final para a dupla australiana e também ficaram com a medalha de prata. No masculino, Zé Marco e Ricardo também levaram a medalha de prata, perdendo a final. Robert Scheid ficou em segundo lugar na vela na classe laser. E para encerrar, a medalha talvez mais conhecida e mais comemorada desses jogos, que também foi de prata, no revezamento 4x100 do Brasil no atletismo, com Vicente Lenilson, Claudinei Quirino, André Domingos e Edson Luciano. O Brasil ficou em segundo. Na reta final, o Claudinei Quirino passando o cubano e chegando em segundo lugar, apenas atrás dos americanos. Mas fica tranquilo que tem muito mais coisa que eu vou contar sobre essa história aí, desta medalha de prata. O primeiro, eu acho que é o principal nome desses jogos em matéria de medalhas, na minha opinião, é o australiano da natação Ian Thorpe. Este pequeno guri de apenas 17 anos dominou as piscinas lá de Sydney. Conquistou 3 medalhas de ouro nas provas que competiu, sendo que ele quebrou o recorde dos 400 metros rasos. Claro que se teve Ian Thorpe no masculino, tivemos também um grande nome no feminino. No caso, estou falando da holandesa Ingrid de Bruyn. Ela também conquistou 3 medalhas douradas e quebrou um recorde mundial. Mudando de esporte, passando para o atletismo, talvez o grande nome desses jogos foi Marion Jones. Esta americana conquistou 3 medalhas de ouro nos jogos, totalizando 5 medalhas no total, ficando conhecida como a rainha do estádio olímpico. Porém, entretanto, todavia, eu vou voltar a falar dela daqui a pouquinho, só que dessa vez não muito bem. Eric Mossambani. Este nome talvez você não conheça, mas a história dele com certeza você conhece. Ele, representando a Guiné Equatorial, disputou a prova dos 100 metros livre da natação. Ele ia entrar na piscina nas eliminatórias com mais 2 competidores. Só que na hora de dar a largada, os outros 2 competidores queimaram e foram desclassificados, ou seja, a piscina ficou só para ele. E a história é o seguinte: antes dos jogos, ele não sabia nadar. Ele aprendeu a nadar faltando apenas 6 meses para os jogos começarem. Ele nunca havia treinado numa piscina tamanho olímpica, ou seja, 50 metros. Foi a primeira vez que ele nadou numa piscina de 50 metros.
numa prova de 100 metros é tipo ir e voltar. Ele nunca tinha feito isso na vida. Ele foi lá e nadou. Rapaz, ele nadou muito mal. Nadou muito mal. Mas ficou marcado porque ele não parou de nadar. Ele continuou nadando mesmo com muita dificuldade. Vocês veem na imagem realmente a dificuldade que ele tem e principalmente a torcida exaltando ele para ele chegar ao final. É sensacional essa imagem, com certeza é a imagem mais rodada no mundo dos Jogos Olímpicos de Sydney. Foram 10.651 atletas que participaram dos Jogos de Sydney 2000, tendo 6.582 homens, 4.069 mulheres. Foram 199 delegações que participaram desses Jogos em 300 eventos, sim, redondo, 300 eventos em 28 esportes e 40 disciplinas. Se lembra que eu falei da Meryl Jones, que ganhou as 3 medalhas de ouro lá nos destaques? Pois é, aqui nas curiosidades ela volta, e de maneira negativa. Anos depois de ter conquistado as medalhas nas Olimpíadas de Sydney, ela assumiu que ela ingeriu substâncias proibidas, substâncias de doping, e com isso ela acabou perdendo as medalhas que ela havia conquistado nos Jogos. Quer parar por aí? Vamos parar não. Infelizmente. E desta vez afeta nós brasileiros. Se lembra que eu falei que a medalha mais comemorada foi do atletismo na 4x100? Pois é, cara, essa medalha tinha que ser de ouro. Eu vou explicar por quê. O Brasil ficou em segundo atrás dos Estados Unidos, certo? O americano que participou desta competição, chamado Tim Montgomery, foi um outro americano que revelou, assumiu que utilizou de substâncias proibidas, substâncias de doping, para poder competir nos Jogos. E ele correu a final dos 4x100 masculino. Ou seja, se no caso dos outros a medalha foi retirada e entregue para os vencedores de direito, tinha que ter acontecido nesta prova também. O Comitê Olímpico Brasileiro chegou a dar entrada no COI para poder receber as medalhas de ouro, e também os atletas de maneira individual e independente fizeram a mesma coisa. Só que por um motivo que eu não achei em lugar nenhum, os brasileiros continuaram com a medalha de prata. E uma outra curiosidade aqui, gente, é que os 4 brasileiros não ganharam essa medalha sozinhos. Eu sei que a prova é 4x100. Só que nas eliminatórias teve um outro brasileiro que competiu no lugar de Claudilei Quirino, ou seja, ele correu, defendeu o Brasil. O nome dele é Carlos Roberto de Souza. Este brasileiro correu as eliminatórias e classificou o Brasil, ou seja, ele tinha direito à medalha. Apesar de não subir ao pódio, ele recebia a medalha. Com todos os atletas, assim acontece. Só que ele demorou, nada mais nada menos, do que 20 anos para receber essa medalha. Ele só foi receber no ano passado, em 2020, uma cerimônia do COB, onde o COI enviou esta medalha que estava guardada lá, era dele de direito, estava guardada, entregou para o COB, e o COB, Comitê Olímpico Brasileiro, entregou para ele numa edição do Troféu Brasil, que é a principal prova de atletismo aqui no Brasil. Rapaz, Olimpíadas de Sydney 2000. Eu já tinha mais noção, né, do que é o esporte, tinha mais noção da vida. Tinha 11 anos, então já tinha uma noção, né? Então já sabia realmente torcer, ficava vidrado na televisão. E esses jogos, que não foram jogos bem frustrantes, né? Porque a gente vê várias modalidades onde que a gente tinha grandes possibilidades de ouro e não conquistar nenhuma é duro. Eu lembro bem, como eu falei, do vôlei de praia, lembro bem do recurso que o Robert Chad tentou fazer para ganhar a medalha de ouro na vela. Lembro do futebol masculino perdendo para Camarões. Foi muito frustrante também. E lembro da prova dos 4x100. Comemorei muito, né? Vendo o Galvão gritando, é prata, é prata, é prata, é prata, é prata para o Brasil. Foi bem interessante, bem legal. Então, foram jogos super marcantes para mim. Jogos que talvez de maneira de organização não tenha sido tão positivo, mas esportivamente foi bem legal, Então vale bastante a pena reviver, né, relembrar as histórias desses jogos,
para mostrar também que na derrota a gente aprende muito. E o Brasil aprendeu muito. É isso aí, galera. Muito obrigado mais uma vez por estarem aqui assistindo esse vídeo. Super bacana ver você aí do outro lado. E para saber que você está curtindo, eu preciso que você faça aquelas interações que são super importantes. Curta, claro, não se esqueça, clica na mãozinha se não fez ainda, faça. Comente o que você achou do vídeo, o que você achou do canal, o que você está achando de todos os conteúdos que estamos aqui colocando. E é claro, as hashtags que eu sempre coloco, Sidney 2000 e prata e bronze também contam. Então são essas duas hashtags, Sidney 2000, prata e bronze também contam. Beleza, galera? Também não se esqueça de se inscrever, de acionar o sininho para ser notificado quando novos vídeos estiverem por aqui. Claro que sempre falo, vídeos aos domingos, 10 horas da manhã. E a gente se vê por aí, galera. Valeu, fique com Deus e até a próxima.